Oi, turma do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, com Espírito Emmanuel, capítulo 138, Ordem. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Paulo. Todos os êxitos da ciência humana se verificam na base da ordem estabelecida pela sabedoria divina, em todas as esferas da criação. A astronomia assinala com antecedência determinados fenômenos que se verificarão no cosmo à face do equilíbrio em que se regem os movimentos do universo. A medicina formula prognósticos exatos em vista de contar com a regularidade de ocorrências orgânicas no veículo físico. Em qualquer região da Terra é possível prever as horas de sombra e luz. Cultivadores orientam atividades na gleba segundo as estações. A planta produz conforme a espécie e toda enxertia praticada, eu não sei se é isso a palavra, gente, enxertia praticada pelo homem se caracteriza por limitações definidas nas estruturas do reino vegetal. Tudo na obra divina se engrena em princípios de harmonia. Abstenhamos-nos, pois, de tumultuar as construções do espírito com a desculpa de exaltar a caridade ou pretexto de cumprir a vontade de Deus. Evolução e aperfeiçoamento constituem realização de todos, atribuindo tarefas a cada um. A primeira mostra do desígnio da providência, seja onde for, aparece no dever a que somos chamados na construção do bem comum. Sejamos, assim, leais ao encargo que nos compete. Qualquer engenho para atender com segurança pede ordem, e a ordem solicita, se afirma cada peça em seu justo lugar. Eu estou sem óculos, então aí também não ajuda, né? Bom, enfim, o que deu para entender aqui? Ordem. Até na nossa bandeirinha está escrito o quê? Ordem e progresso. Precisa de ordem para progredir. Nosso país está numa desordem total. Abafa o caso, mas vamos voltar lá. Sala de aula. Professora Patrícia sempre tomou na cabeça porque colocou disciplina na sua sala de aula. Porque o outro professor não falava isso. Porque o outro professor não fazia isso. Porque o outro professor não exigia isso. Pois é. Eu falo, eu faço, eu exijo, eu quero. E é assim que vai ser. Eu colocava ordem na minha sala. Na minha casa, se acabar a luz aqui onde eu estou, eu sei exatamente aonde está cada coisinha da minha casa. Onde está uma lanterna, onde está um fósforo, onde tem uma vela, aonde tem degrau, onde eu posso andar, onde eu não posso. Porque tem ordem. Se eu vou na casa de uma pessoa que eu não conheço a casa da pessoa e acaba a luz, eu fico sentada ou escorro na parede. Porque é certeza que eu vou cair, eu não sei onde tem as coisas, não está na minha ordem. Então, toda vez que você consegue colocar uma determinada ordem na sua casa, na sua vida, né? Então, aqui em casa, eu tenho meu cantinho da leitura. Antes era lá no quarto que era do meu filho. Então, lá tinha uma escrivaninha, eu colocava meus livros lá em cima. Todos os dias, no meu horário de fazer a leitura, os livros já estavam lá separados. Hoje eu não tenho mais a escrivaninha no quarto dele. Eu trouxe os livros para o fundo da casa. Aqui tem uma mesa, onde eu deixo os livros todos juntos. Aonde eu tenho que fazer a leitura, o livro está. Eu não tenho que ficar procurando o livro na hora da minha leitura. Eu nunca fui daquele tipo de pessoa que eu preciso... guardei tão bem guardado que eu não sei onde está. Esse tipo de pessoa eu não sou. Eu até brinco com isso, mas não sou. Os enfeites da minha casa, eles seguem um padrão de cor ou um padrão de tema. Eu tenho aqui um jardinzinho, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Tem um jardinzinho aqui de inverno, embaixo da escada. Não sei se vocês vão ver, gente. Eu não sei apontar direito. Bom, enfim. Tem aqui embaixo de uma escada um jardinzinho de inverno que eu fiz. Branca de Neve e os Sete Anões. É temático. Tem ordem. Já lá na frente, na minha garagem, o tema é outro. É Margarida. Então, cada cantinho da minha casa segue uma ordem diferente. E isso dá um encantamento.
né? Quem chega aqui e fala, nossa, é tão gostoso a sua casa, cada cantinho, né? Tudo organizadinho, tudo nos seus devidos lugares, tudo, né? Combinando. Ordem. Ah, na minha casa não, na minha casa tem almofada verde com laranja, no quarto uma mistura de cor. Não, as cores têm que ser cores que você consiga acomodar a sua mente, tranquilizar, né? Tem que ter uma ordem. Se você tranquiliza com a cor laranja, use a cor laranja. Se você se sente feliz com a cor violeta, use a cor violeta. Tem que ter uma ordem. Por que você usou essa cor? Eu gosto de cor clara, porque me traz tranquilidade, paz, mansuetude, né? Meu marido já era mais alegre. Tem um verde aqui embaixo da escada que eu mostrei para vocês, que foi ele que colocou. Até hoje eu não tirei esse verde. Tá aí. Foi ele que colocou. Ele gostava de verde, laranja, roxo, amarelo. Meu marido era o oposto de mim. Mas a gente tinha um equilíbrio, porque a gente combinava. Isso você vai fazer do seu jeito, da sua ordem, do jeito da sua organização. E isso eu vou fazer do meu jeito, na minha organização. Então a gente se encontrava no meio das nossas organizações. Então a gente separava o que cada um ia fazer. Ferramentas, essas coisas de construção, reforma de casa, era toda a parte dele. Talher, prato, era a minha parte. Né? Então a gente tinha as ordens. A gente ordenava o que cada um ia mandar dentro de casa, para ter um equilíbrio. Então, para tudo precisa de uma ordem, para tudo precisa de uma organização. Ordem significa organizar. Você precisa organizar. Você precisa organizar os seus horários. Tem hora para você almoçar, para jantar, para tomar café. Você tem hora para trabalhar, hora para descansar, hora para estar com a família, hora para estar com os amigos, hora para estar sozinho, para se cuidar, pintar cabelo, ir num cabeleireiro, fazer uma unha. Você tem que, para isso, eu tenho até um planner. Eu tenho uma agenda que é um planner, que lá eu vou marcando tudo o que eu tenho que fazer durante a semana, para eu não esquecer absolutamente nada. Então tem dia que eu tenho que ir no banco, tem dia que eu tenho que ir no médico, tem dia que eu tenho que ir na casa de uma pessoa, tem dia que eu tenho que ajudar tal pessoa. Tá tudo ordem, tem que estar marcado, para não correr o risco de esquecer. Na sala de aula, a gente começa a aula fazendo o quê? Uma pauta na lousa. Primeira coisa que o professor faz, cabeçalho, a data, nome da escola, né? Lá no cabeçalho, pauta. O que vai ser estudado naquele dia? É uma ordem. A criança vai ver lá, primeiro nós vamos fazer leitura. Segundo, nós vamos fazer interpretação da leitura. Terceiro, nós vamos fazer exercício. No quarto, nós vamos fazer as 4 operações. Última coisa que nós vamos fazer, pintura. Então a criança não fica perguntando, professor, o que nós vamos fazer? Professor, está na hora do recreio? Professor, não, porque ele já sabe aquela ordem na pauta. Ordem. Dentro de um quartel, tem que ter hierarquia. Ordem. Tem que ter quem manda, quem obedece. Ordem. Dentro de uma escola, diretor, coordenador, professor, aluno, pais. Ordem. Para tudo caminhar tem que ter uma ordem. E se vocês observarem, como ele falou aqui, as plantas exigem delas próprias ordem. Quando desordena isso, uma planta monta em cima da outra e mata a outra. Quando a ordem acaba dentro de um quartel, quando a ordem acaba dentro de um país, as pessoas se matam. As pessoas acham que todo mundo tem direito e dever nenhum. Então a ordem, ela vai organizar as coisas de uma forma equilibrada para que tudo caminhe da melhor maneira possível, dentro de um ritmo equilibrado para a evolução. Então nós precisamos ter ordem. Enquanto ser humano, enquanto espírito, nós temos que ter ordem. Os espíritos têm classificação de ordem. Os espíritos têm classificação de ordem. O simples ignorante é aquele que vai subindo, subindo até virar anjo. Os espíritos têm uma classificação de ordem crescente. A gente não vai para trás, a gente só vai para frente. Então, ordenar é organizar classes, equipes, né? Vai jogar um futebol, tem que ter equipe A, equipe B. Senão mistura todo mundo lá, ninguém sabe quem é quem. Um tá de camisa amarela, outro tá de camisa azul.
Se misturar as cores, ninguém sabe que time que é. Ordem. Então, ordem serve para tudo. Para evolução, nós precisamos ter ordem.